Tá bom? Vamos lá. Primeiro, nós vamos falar sobre a religião em si, que é o confucionismo. Depois nós iremos falar sobre quem inventou, tá bom? Pois poderemos colocá-lo de hoje como um caminho de vida, um sábio do povo, os ensinamentos de Confúcio. Nós iremos até comentar alguns ensinamentos dele. O confucionismo é a ideologia religiosa e sociopolítica de Confúcio, que tem seu nome grafado em língua latina como Confúcio, que foi o que inventou, né? Entre os princípios do confucionismo, o principal é conhecido pelos povos orientais como Junchaio, que são considerados os ensinamentos dos sábios. Este princípio é o que define o Tao, que significa caminho superior, uma maneira de ter uma vida equilibrada, satisfazendo as vontades do céu e da terra. Além de filósofo, Confúcio também foi um mantra para o seu povo. O que acontecia? Nele as pessoas buscavam um modelo de comportamento e também buscavam resposta para os anseios, como sempre a humanidade buscou, né? A filosofia do pensador chinês fazia uma fusão. O que ela fazia? Entre outros cultos religiosos que aconteciam na antiguidade chinesa, inclusive os que lidam com deuses e imortais, fazendo nascer uma forma de sincretismo das religiões. Então, assim, dentro do confucionismo nasceu o taoísmo, o budismo e outras religiões além do confucionismo. A doutrina do confucionismo durou na China aproximadamente 2000 anos, prevaleceu, indo do século II ao século XX, com milhões de adeptos. Além da forte presença na China, a religião de Confúcio também tem diversos adeptos aonde? No Japão, em Singapura e Coreia do Sul. O que acontecia? As ideias pregadas no confucionismo são bastante diferentes das encontradas nas religiões tradicionais do Ocidente. Na filosofia de Confúcio, primeiro, não há um Deus, não há uma criatura unitária, e muito menos existe templos ou igrejas. Então, cada pessoa tem a sua fé. Por exemplo, eu sigo a religião de Confúcio e não tenho uma igreja específica para seguir. Sua doutrina se fundamenta na busca pelo Tao, ou seja, na busca pela harmonia da vida e do mundo. Para atingir o Tao, o confucionismo ele coloca a família como base de uma sociedade em que todos os seres humanos vivem em harmonia. Para eles, a família é a base de tudo. O que acontece? A família para Confúcio começa nos governantes, que devem amar o povo como verdadeiros pais, e termina nos súditos, que têm o dever de ser obedientes e humildes como filhos. Outra característica também presente no confucionismo é o culto aos antepassados. Para Confúcio, os seres humanos são formados por 4 dimensões. Primeiro, o eu. Segundo, a comunidade. Terceiro, a natureza. E quarto, o céu. Além disso, ele prega que os seres humanos têm que possuir 5 virtudes essenciais, que são, primeiro, amar o próximo, ser justo, ter comportamento adequado, ter consciência da vontade dos céus e cultivar a sabedoria e a sinceridade. Entre os diversos ritos tradicionais do confucionismo estão reverência e culto aos antepassados, como já comentamos, e oferenda aos mortos. Na parte da família, o casamento é valorizado como uma forma de continuação da tradição. Então, esse é o confucionismo que por muito tempo permutou na China, né? Depois veio o taoísmo e budismo, entre outras religiões, que lá, a China, vocês sabem que funciona o sincretismo religioso, né? Em que eles juntam várias religiões e a partir disso tem uma crença. Mas e quem foi esse homem que deu origem a essa religião, uma religião
voltada para ensinar o povo a exercer a política, ensinar o povo a lidar com a sociedade, a viver em família, a viver em harmonia. Quem foi ele? Ele foi um filósofo chinês que viveu durante 551 a 479 a.C., criou um sistema filosófico seguido por mais de milhões de pessoas, como já falamos. Considerado um dos mais importantes filósofos chineses, Confúcio nasceu onde hoje fica a província Shantung, no nordeste da China. O pai dele morreu quando ele tinha 3 anos de idade e com isso eles passaram algumas dificuldades. Ele foi professor, estudou História e Arqueologia, chegou a visitar Lao Tse, que foi um dos fundadores também do taoísmo, quando ele trabalhava nos arquivos da corte na província de Honan. Embora influenciado por esse homem Lao Tse e pelo taoísmo, né, Kung Fu Tse decidiu seguir um caminho alternativo. Kung Fu Tse, que é o Confúcio, né? A sua filosofia não está preocupada com o que vai acontecer depois que você morrer, como os hinduístas e os taoístas, que se preocupam com isso, e sim está mais voltada à relação harmoniosa que existe entre as pessoas, os membros das famílias ou mesmo a sociedade. Foi o que eu falei para você. Ele se preocupava com o presente, com o que acontecer com as pessoas, com a família e com a sociedade. Seguindo a carreira como filósofo da corte, Confúcio exortou os governantes chineses a governarem por uma seguinte maneira: pela virtude interior, para ganhar o respeito de seus súditos e dar um exemplo para que as pessoas pudessem seguir. Depois da morte, os escritos dele ainda foram lidos e influenciados por muita gente. Ele acabou sendo descoberto pelos europeus, que publicaram seu trabalho sob o nome latinizado de Confúcio. O confucionismo é hoje uma religião praticada por 5 milhões aproximadamente de pessoas. A maioria delas estão na Ásia. Ocupa o 6º lugar entre os fiéis, né? Vem o cristianismo e o budismo, e entre outros, e ele está em 6º lugar. Os princípios do confucionismo incluem, entre outros, o respeito em relação à família, reforçando aí, e à sociedade, a fidelidade aos dirigentes e deferência aos superiores, a justiça moral e social e virtude suprema do altruísmo e benevolência. Esse homem foi um homem que viveu a vida toda seguindo seus próprios princípios. Ele tentou seguir o taoísmo, mas não deu certo. Ele foi um homem que é considerado como um sábio da sua época. Nós vamos agora falar de algumas palavras que ele disse para podermos fechar esse conteúdo. Alguns pensamentos que ele teve e que permutam até os dias de hoje. Primeiro, pense por conta própria, mas se esforce para aprender com os outros. Se um homem aprende com os outros, mas não pensa por conta própria, ele se sentirá confuso. Se, por outro lado, o homem pensa, mas não aprende como os outros, ele estará em perigo. Então, pense por conta própria, mas se esforce para aprender com os outros. A Bíblia ela é clara quanto a isso, né? Que a gente tem que seguir o conselho dos mais idosos para que possamos prosseguir sabiamente. Provérbios fala sobre isso, sobre nós recebemos conselhos de pessoas sábias, pois elas sempre irão nos instruir nos caminhos certos. Segundo, honre e preserve seus pais. Isso, praticamente todas as religiões ensinam que não dê aos seus pais outra causa de preocupação além da doença. Enquanto seus pais estiverem vivos, cuide bem deles. A Bíblia fala: honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue seus dias na face da terra. Então a Bíblia ela é certa quanto a isso também, de honrar o pai e a mãe, pois se honramos, teremos vida longa. Terceiro pensamento de Confúcio: busque o sucesso. De acordo com Confúcio, se ao falar você comete poucos erros e ao agir tiver poucos arrependimentos, uma carreira de sucesso provavelmente decorrerá. Aqui Confúcio está dizendo para você buscar o sucesso aqui na terra quando pode, né? A Bíblia fala isso, em relação ao sucesso,
ele disse que só podemos ser abençoados se vivermos uma vida corretamente. Tudo que plantarmos, iremos colher. Então, o fruto dos nossos caminhos será o fruto da nossa colheita. É o que a Bíblia fala quanto a isso. Próximo, não se preocupe porque as suas qualidades não são apreciadas. Procure merecer elogios. Não é quanto os outros falhos em apreciar suas qualidades que você deveria se sentir incomodado, mas sim quando essas qualidades de fato faltam. Então, ele está dizendo aqui que a gente não precisa ficar ansiosos quando você, por exemplo, faz algo e não é elogiado quanto a isso. A Bíblia, ela é clara ao dizer que todos os nossos frutos, elas terão uma recompensa. A Bíblia fala sobre uma árvore que não tinha frutos. Aqui Deus fez, mandou cortar ela e lançar fora. Pois, se você tem um talento, a Bíblia também fala sobre isso, sobre o talento. Se você tem um talento, por exemplo, de cantar, exerça esse talento de cantar. Se você tem um talento de pintar, exerça o talento de pintar, mas não enterre esse talento. Pois a Bíblia fala que quando você tem um talento e começa a exercer ele vai lhe dando outros talentos também. Então, todas as suas qualidades, elas precisam ser, sim, realizadas para que você possa aperfeiçoar. Mesmo que não receba elogios, não se preocupe. O tempo trará os frutos do que você está plantando. Próximo, em uma posição de liderança, dê o exemplo. Aí ele diz assim, não mostre cansaço. E quando houver alguma ação a ser tomada, dê o melhor de si. Você deve dar o exemplo e estimular os demais a seguir. A Bíblia é certa quanto à liderança também. Moisés foi um grande líder e no dia que ele falhou, ele não conseguiu entrar na terra prometida, porque o povo falou, Moisés, fere a rocha, nós precisamos beber a água. Mas Deus disse para Moisés, não ferir a rocha. Mas Moisés foi lá e feriu a rocha. E por causa daquilo, ele não conseguiu entrar na terra prometida. Uma boa liderança trará resultados positivos. Uma má liderança trará resultados negativos. Pois se uma cidade está bem estruturada com boa liderança, com certeza os seus membros valorizarão aquele líder. Então, em uma posição de liderança, você é o maior exemplo. Próximo. Combine a educação à natureza. Quando a natureza de uma pessoa prevalece sobre a educação recebida, o resultado será alguém intratável. Quando a educação prevalece sobre a natureza, o resultado consistirá em uma pessoa pedante. Para Confúcio, apenas uma mistura equilibrada das duas é o ideal. Ou seja, a natureza... a Bíblia fala que a natureza foi criada por Deus, né? Salmo 103 e Salmo 19 também diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Isaías fala também que a natureza geme por causa do pecado da humanidade. Então, se eu sei que eu preciso cuidar da natureza, então eu preciso exercer isso porque eu estou contida nessa natureza. É o que a Bíblia fala sobre isso. Não busque defeitos nos outros. Ajude os outros a perceberem o que há de bom neles, não o que há de ruim. Nunca chame atenção para o mal em outros. Nunca difame seus pares. Sua fala deve ser temperada pela compreensão. Então aqui Confúcio estava dizendo, olha, não busque acusar o outro. A Bíblia fala sobre isso também, que se você julgar o teu irmão, olhe primeiro a trava que está no teu olho, para depois você julgar o seu irmão. Mateus fala isso sobre a questão do julgamento. Pois se você julga, você está julgando o seu irmão, tem 4 dedos voltados para você, enquanto um está apontando para o irmão. Então a Bíblia é clara quanto ao julgamento. Não julgueis para que não sejais julgados. Próximo, seja coerente e aprenda a se controlar. Confúcio nos ensina a sermos parcimoniosos com a fala, ou seja, harmoniosos com a fala.
e coerentes com o que falamos. A ausência de autocontrole em pequenas questões arruína grandes planos, segundo o sábio chinês. Então seja coerente e aprenda a se controlar. A Bíblia também fala sobre isso. Irai-vos, mas não pequeis. Não coloque o sol debaixo de vossas cabeças. A Deus pertence a ira. O versículo diz isso. E por último, quando não souber algo, não se envergonhe. Dizer que você sabe quando você sabe e dizer que você não sabe quando não sabe, isso é o verdadeiro conhecimento para Confúcio. Então, reconhecer que sempre podemos aprender algo mais. E a Bíblia fala, né? Antes, crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Os ensinamentos de Confúcio são ensinamentos padrões, né? Que na Bíblia também está inserido e que devemos seguir. Foi um sábio chinês que soube marcar sua história e influenciou milhões de pessoas e até hoje influencia muitos seguidores. Então, você irá deixar uma atividade para você. Na próxima aula, aí na plataforma, tá? Abaixo da aula que eu descrevi aí, está a atividade. E na próxima aula iremos estudar a sabedoria que vem do céu, educação para todos. Então é isso e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!